Bem, amigos da Academia do Ar 360, amigos, amigas, nossos colegas de profissão, falamos ao vivo aqui da cidade de São Paulo, onde vamos apresentar um tema de grande relevância nacional para todas as empresas, os empresários, os trabalhadores da indústria da tratamento de ar, seja na área de refrigeração, seja na área de ar-condicionado, ventilação, aquecimento. Temos informações muito relevantes do ponto de vista legal sobre as condições em que os trabalhadores estão submetidos neste cenário de pandemia, quais são os reflexos que estamos percebendo junto ao nosso judiciário. E, para tanto, eu primeiro gostaria muito de agradecer a presença de todos. Gostaria de dizer que nós vamos fazer uma apresentação do nosso convidado especial, que é o doutor Tiago Giuliani Rodrigues, que já agradeço de antemão seu tempo, a sua disposição para vir comparecer a esse pequeno evento. E durante a apresentação, nós iremos acumulando os eventuais comentários, as perguntas, dúvidas que a nossa audiência nos apresentar. No final da apresentação do Dr. Tiago, nós faremos um bate-papo, uma troca rápida de mensagens, um bate-bola, e as eventuais perguntas ou dúvidas que não forem devidamente esclarecidas no decorrer dessa live, eu peço um pouco de paciência para os amigos. Podem mandar as perguntas diretamente para o nosso e-mail. O meu e-mail é arnaldo.parra@hotmail.com e nós vamos mandar os devidos esclarecimentos. Então, eu gostaria de apresentar o nosso super convidado especial, doutor Tiago Giuliani Rodrigues. Gostaria que você se apresentasse, doutor, e aceite o nosso boa noite. Parra, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos da Academia do Ar. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite para conversar um pouco sobre essa questão aí da doença ocupacional, a Covid ser considerada ou não doença ocupacional. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Rodrigues, faço parte do departamento jurídico da Abravo, sou sócio da Rosenthal Sarfates Meta, sociedade de advogados, que está aí atuando, né, junto à Abravo no departamento jurídico há cerca de 20 anos, capitaneada aí pelo Dr. Paulo Rosenthal, que é o sócio fundador do escritório. Sou o diretor jurídico do Sindicatar São Paulo e sou especialista em direito do trabalho, em direito empresarial do trabalho. Então, fui convidado aqui hoje pelo Arnaldo para bater um papo com vocês, e a ideia é tentar passar de forma clara, sem muita juridiquez, o que é, se realmente o Covid é doença do trabalho, o Covid não é doença do trabalho, o que podemos fazer, o que devemos fazer para nos precaver ou não, e tentar sanar aí um pouco a dúvida de vocês, porque esse é um assunto que está em pauta no momento. As empresas estão todas preocupadas, os empresários, o pessoal está com medo, devo voltar ao trabalho, não devo voltar ao trabalho, é seguro voltar ao trabalho, não é seguro, fico em casa. Então, é aquele desencontro de informações, né? A mídia, querendo dar a grande mídia, acaba fazendo um certo desencontro de informações, um alarde, talvez até um pouco desnecessário, e acaba criando esse clima, essa tensão aí entre todos. Então, a ideia hoje é bater um papo sobre esse assunto, focar nessa questão da Covid como doença ocupacional e tentar esclarecer aí as principais dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. Como o Parra comentou, se no final vocês ainda tiverem dúvidas que não foram esclarecidas aqui e eventualmente não foram respondidas nas perguntas, seja por deu algum problema, não chegaram as perguntas, ou esgotou o tempo, é só encaminhar por e-mail. Depois o meu e-mail vai ser compartilhado aí também, tem o e-mail do Parra, e a gente com certeza vai responder todas as perguntas depois aí por e-mail, para não deixar ninguém com dúvida. Primeira coisa, o que tratou e o que deixou todo mundo preocupado e com as orelhas em pé sobre essa questão? Foi o julgamento do STF, um julgamento que ocorreu no final de abril, começo de maio, que
determinou que a Covid-19 pode sim ser considerada doença ocupacional. Na verdade, que julgamento foi esse? Foi o julgamento de algumas ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam a validade, a eficácia das medidas provisórias que o governo editou visando combater esse período de pandemia na área do direito do trabalho. A gente tem a MP 927, que foi a primeira MP sancionada nesse sentido, e depois teve a MP 936. Na MP 927, ela foi a primeira medida provisória que teve, e ela trouxe a possibilidade de adiantamento de férias, adiantamento de feriados, banco de horas negativo, dentre outros. E em alguns dos seus artigos, em um deles, tinha de forma expressa, a seguinte passagem: a Covid-19 não será considerada doença ocupacional. Esse era o texto do artigo. Com isso, algumas centrais sindicais, alguns partidos entraram com essas ações diretas de inconstitucionalidade e tentaram derrubar alguns pontos, dentre quais essa questão da Covid como doença ocupacional. O STF validou a maioria dos pontos das medidas provisórias, tanto que elas fizeram efeitos, estão fazendo efeitos, já foram convalidadas, algumas já tiveram a sua vigência prorrogada, mas nessa questão da Covid como doença ocupacional, o STF fez uma pequena alteração. Na verdade, ele excluiu essa passagem. Ou seja, a MP trazia de forma expressa que a Covid não seria doença ocupacional e o STF pegou e tirou isso. Ou seja, deixando a possibilidade aí da Covid-19 ser sim uma doença ocupacional. Só que isso não é automático. O STF também não colocou lá que a Covid-19 é doença ocupacional. Ele simplesmente tirou isso e deixou a cargo de juízes, peritos do INSS, a possibilidade de, se forem instigados a esse assunto, poderem, a depender das provas e do que aconteceu no caso concreto, decidir que a Covid pode ser sim doença ocupacional. Na verdade, o que a gente entende aqui, falando em termos jurídicos, é que o ônus da prova foi transferido. Na verdade, mesmo com a medida provisória, existia sim a possibilidade da Covid ser doença ocupacional, só que o ônus de provar que foi contaminado no trabalho era do funcionário. Com o julgamento do STF, que é bom lembrar que esse julgamento foi em sede liminar. Ele ainda não foi o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Então, eventualmente, lá na frente, podemos ter alguma alteração nisso. Mas, no julgamento liminar, acabou que trouxe o ônus de provar para a empresa. Ou seja, numa eventual alegação agora num processo, se um funcionário alegar que pegou a Covid no local de trabalho, vai caber à empresa fazer a prova de que ele não pegou, e não ao funcionário provar que pegou. E o que isso muda para as empresas? Que elas vão ter que tomar várias medidas, se precaver, se documentar, para eventualmente em processos ela poder conseguir afastar esse ônus. É a mesma coisa num processo do trabalho, quem alega alguma coisa tem o ônus de provar. Então, se o funcionário alega que fazia horas extras, o ônus da prova é dele. Só que nesse caso, por causa do julgamento do STF, se ele está falando que ele pegou a doença lá no trabalho, o ônus não é mais dele. Então, ele vai ter que provar que ficou doente, lógico, ele não pode simplesmente alegar, eu peguei Covid, foi no trabalho e não tem nenhum teste positivo de Covid. Então, a primeira coisa, ele vai ter que estar doente com teste positivo e ele vai ter que alegar que pegou isso no trabalho. Aí sim, caberá à empresa se defender e provar que ele não pegou lá. E basicamente é isso. Então, o que é importante para vocês entenderem e não ficarem tão alarmados, né? É um assunto sério, é sério sim, mas uma dúvida que está todo mundo tendo é, então a Covid é doença ocupacional. Não, ela não é doença ocupacional automaticamente. Isso vai ser definido num processo do trabalho, numa perícia do INSS, num processo administrativo, e pode sim ser considerada, mas não é automático. Até porque a gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? Então vai ser uma prova muito complicada também de se fazer se a pessoa pegou realmente na empresa ou não. Ela pode ter pego no caminho para casa, pode ter pego numa saidinha depois do trabalho, pode ter pego em casa, pode ter pego no supermercado, enfim. Se a gente estivesse numa situação um pouco mais tranquila, tudo bem. Mas a gente está vivendo numa pandemia, quem está aqui em São Paulo está no meio do furacão,
onde temos mais casos, cada dia os casos aumentando. Agora começou de novo, parece que a curva a dar uma diminuída, né, dar uma sentada, mas querendo ou não, São Paulo ainda é o olho do furacão. Então fica bem complicado ele fazer uma prova de que foi na empresa mesmo que pegou, sobretudo se a empresa estivesse precavendo e se documentando de tudo, todas as medidas que fez para evitar a contaminação dentro da empresa e instruir o funcionário de distanciamento social, higienização e etc. Então, retomando aqui, resumindo essa questão do julgamento do STF, a Covid-19 é doença ocupacional? Pode ser, não é automático. O que mudou foi apenas o ônus de quem vai provar isso. E como que isso pode vir a acontecer? Quem vai analisar, né, se a Covid é doença ocupacional, não é, como isso vai vir para as empresas? No primeiro momento, pode vir através do INSS, um funcionário que eventualmente esteja com a Covid, vai ficar afastado mais de 15 dias e vai para o INSS, porque os primeiros 15 dias a empresa que recolhe, né, ele não é afastado, como em qualquer doença. Se passar de 15 dias, é encaminhado para o INSS pode ou não conceder o auxílio-doença. E o perito do INSS pode identificar ou não que a Covid foi pega no local de trabalho e declarar que ele está afastado com auxílio-doença e colocar aqueles códigos de que parada a doença do trabalho, o acidente do trabalho, porque ele pegou isso na empresa. Eu acho bem difícil isso acontecer, primeiro porque o INSS não tem braço para isso, nem estão acontecendo perícias, é muito... Como eu falei, a gente está no meio de uma pandemia, é muito difícil um perito do INSS conseguir atestar que ele pegou essa doença na empresa. Então, eu acho bem difícil que isso aconteça nos meios administrativos, que é através de procedimentos do INSS. É importante, todavia, que a empresa preste bem atenção, faça um planejamento e um controle de eventuais perícias, afastamentos, para verificar se eventualmente o perito não colocou lá o código que equipara a doença do trabalho, acidente de trabalho, alguma coisa assim, para que, se isso acontecer, encaminhe isso ao advogado da empresa, ao seu sindicato, eventualmente quem defende aí a empresa, para que refute essa informação e faça a devida defesa nesse processo administrativo. Porque se a empresa também não fizer nada, vai considerar que ela anuiu, né, vai ter uma preclusão, e eventualmente até num processo judicial vai ser bem difícil conseguir afastar isso. Então é preciso tomar cuidado, embora eu ache que vai ser muito difícil algum perito do INSS declarar a Covid como doença ocupacional, se eventualmente acontecer, é importante a empresa estar preparada aí para refutar isso de todas as formas e não acatar simplesmente o afastamento. Porque às vezes tem muita empresa, muito RH, nem presta atenção, tá afastado do INSS, beleza, melhor para mim que não vou pagar, nem liga, mas nesse caso, principalmente nessa época, se for algo relacionado à Covid, é bem importante prestar atenção nos documentos e verificar isso, se eventualmente ela foi considerada doença do trabalho, equiparada a acidente do trabalho na hora do afastamento. E a outra possibilidade é o processo judicial, que aí sim, eu acho que onde, digamos, falando no português mais claro, é onde o bicho vai pegar. Os advogados trabalhistas estão já todos se preparando e achando que essa vai ser a nova grande onda da Justiça do Trabalho. São os processos aí envolvendo o Covid-19. Não só com doença ocupacional, que é o nosso tema aqui, claro, mas com várias outras coisas. Vai ter muita gente entrando na Justiça do Trabalho, pleiteando horas extras, falando que estava de home office, mas estava trabalhando mais, ou falando que estava com o contrato suspenso e estava trabalhando. Enfim, a Justiça do Trabalho vai ter, com certeza, um grande número de processos trabalhistas, e a questão da Covid como doença ocupacional, a gente também acredita que vai aumentar esse tipo de pedido e vai aparecer. Sobretudo que a gente está passando por um momento ruim, provavelmente passando essa questão de Covid, que eu espero que passe logo, vai vir uma crise econômica, vai ter desemprego, como já está tendo, e infelizmente a gente está no Brasil, né? A gente sabe que aqui, nessas épocas de desemprego, o pessoal costuma buscar a Justiça do Trabalho para tentar alguma coisa. Depois da reforma trabalhista, isso passou, não deu uma diminuída, a Justiça do Trabalho ficou um pouco mais
séria, né? Sobretudo por causa dos ônus de sucumbência, a possibilidade do reclamante ter que pagar honorários para o advogado da empresa, ter que pagar custas, perícias e etc. Mas a gente está numa época que agora todo mundo vai estar com necessidade, e necessidade a gente sabe que o pessoal não olha os riscos, né? Então, estamos sim prevendo que vai ter uma enxurrada aí de processos trabalhistas. E o que eventualmente deve vir com relação à Covid? Pedidos para reconhecer a Covid como doença ocupacional. Então, a gente tem algumas medidas a serem tomadas e alguns rumos que esses processos podem tomar, a depender do que acontece. A gente tem algumas situações que pode acontecer na empresa. O funcionário pega a Covid-19 e se recupera. Ok. O funcionário pega a Covid-19, se recupera, mas fica com sequelas. Tem alguns estudos que já estão falando que pessoas que pegaram Covid desenvolveram diabetes, outros que teve o pulmão comprometido, a capacidade respiratória comprometida, então com isso eles se cansam mais rápido e pode acabar tendo uma perda da capacidade laboral também, e eventualmente aquela pessoa que pegou a Covid e faleceu. Para cada um desses casos pode ter um desdobramento diferente e o processo judicial tomar um rumo diferente. Vamos por partes. Vamos supor que o funcionário pegue a Covid e simplesmente só pegue a Covid. Passou 15 dias, 20 dias, que seja, 30 dias, já está bom, não aconteceu nada, não teve nenhuma perda de capacidade, mas ele quer provar judicialmente que pegou a Covid no local de trabalho e por isso ele quer danos morais e danos materiais pelos valores eventuais que ele gastou com teste, com remédio, algo nesse tipo. É um processo um pouco menor, mas que já pode impactar a empresa, a depender do tamanho dela. Não sabemos qual vai ser o valor de uma eventual indenização por dano moral, de uma pessoa que simplesmente só pegou a doença, mas ficou curada, mas a gente estima aí, por casos correlatos, já vimos condenações, não de Covid, lógico, que é algo muito novo, mas de outros riscos que a empresa acabou expondo o funcionário e teve dano moral, pode chegar a 30, 50 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, a gente já viu indenizações nesse patamar. Fora o dano material e de ressarcimento com remédios, como eu falei, consultas. Se o cara não tinha convênio médico, ficou internado em um hospital particular e pagou. Então, tudo isso a empresa terá que arcar, caso fique provado que ele pegou a doença na empresa. A outra situação, o funcionário pega a Covid, se recupera, mas fica com sequelas, como eu comentei. Vamos supor que o seu funcionário pegou, deu positivo, ficou afastado, normal, depois teve alta, mas ele perdeu 30%, 40% da capacidade do pulmão. E com isso ele se cansa mais rápido, não consegue desenvolver algumas atividades, e eventualmente no processo judicial o perito vai fixar que ele perdeu a capacidade laboral em 30%, ou em 15%, enfim, qualquer porcentagem que seja. A empresa pode ser condenada, nesse caso, além do dano moral e do dano material com remédios e tratamentos, ela também pode ser condenada num dano material que a gente chama de pensionamento vitalício por perda da capacidade laboral. O que é isso? O juiz vai fixar uma pensão sobre essa perda que ele teve, geralmente ele calcula essa porcentagem sobre o salário dele. Então, se ele recebia R$1.000 e perdeu 30% da capacidade, vai ser 30% de R$1.000 e você vai ter que pagar esse valor para o funcionário até o fim da vida útil dele. Os juízes colocam aí 75 anos, geralmente. Então, tem juiz que define que você vai pagar isso mês a mês, então vai ser uma pensãozinha que você vai pagar todo mês junto com o salário dele. Se ele for mandado embora, você vai ter que manter ele em folha de pagamento e continuar pagando isso. E tem juízes que determinam o pagamento disso em parcela única. Aí sim a empresa pode ter um bom problema, porque vai ficar um valor considerável. O juiz aplica um deságio, porque como você vai estar pagando de uma vez, ele soma tudo, geralmente aplica um deságio de 35%, 30%, e te condena a pagar tudo isso de uma vez. É um valor aí considerável, então por isso a gente tem que tomar cuidado e se precaver, sobretudo para evitar esse tipo de reconhecimento da Covid como doença ocupacional. E o terceiro caso, que aí sim é o pior de todos, é se o funcionário eventualmente vier a falecer. Porque o que acontece?
Se ele falecer, provavelmente quem vai entrar com a ação é o espólio, ou a mulher, os filhos, e essa pensão vitalícia, ela vai ser sobre o salário cheio do funcionário até o fim da vida útil dele. E da mesma forma, alguns juízes definem isso, que você tem que pagar mês a mês, então vai ser uma pensão vitalícia para a viúva e para os filhos, e tem juízes que determinam que o pagamento seja feito à vista. Então, vamos supor que o funcionário tem 30 e poucos anos, você vai ter que pagar aí 35 anos a mais de salário para ele de uma vez só, com certeza vai ser um baque para a empresa, para qualquer empresa, empresas grandes, empresas pequenas, é um valor considerável. Quando a gente pega processos aí de pensão vitalícia, de morte, geralmente as condenações passam de R$500 mil, isso com salários pequenos. A gente tem casos no escritório aí de pessoas que recebiam R$1.000, R$1.200, e tiveram alguns problemas, não relacionados à Covid, lógico, que é um assunto novo, mas acidente de trabalho, aconteceu alguma coisa e perdeu a capacidade laboral, e a gente está vendo condenações aí nessa faixa de R$700 mil, R$800 mil, 450, 500 mil, então assim, é um valor considerável. E sem contar todo o estresse, né, de um processo, e eu acho que tem o lado humano também, você também não quer que você ter a culpa de ter transferido, ou de ter feito alguém pegar essa doença, né, do seu funcionário ter morrido trabalhando. Acho que não só a questão de se prevenir desses passivos trabalhistas, mas a parte humana também é bem importante a gente tentar se precaver e tomar aí as medidas necessárias para que nenhum funcionário da empresa seja contaminado no local de trabalho ou durante a prestação de trabalho. Mas num processo judicial, esses 3 caminhos podem seguir. E como que funciona, né, no processo judicial? Também não é automático, não é o juiz que vai falar, Covid é doença do trabalho e pronto. Vai ter um processo, a empresa vai ter como se defender, o ônus da prova aparentemente agora é da empresa, então é muito importante que ela tenha toda a documentação de treinamentos que ela deu aos funcionários, de higienização, de reforço na higienização, reforço nos treinamentos, que propiciou o distanciamento social, que estava autorizada a funcionar e não está voltando a funcionar na marra, porque se você é uma empresa que você nem autorizada a funcionar estava, aí esquece, não vai ter muito o que fazer, né? Então a gente tem que olhar tudo isso, ver os protocolos, se a empresa está autorizada a funcionar, não está, se ela está autorizada, tomar todos os cuidados que são necessários, fornecer os EPIs, documentar essa entrega de EPIs, porque é muito comum a gente ver processos que as empresas fazem tudo direitinho, inclusive a gente já teve alguns casos assim no escritório, principalmente empresas que nos contratam recentemente, né, que é o primeiro, segundo processo que a gente pega, a gente vê, nossa, mas vocês fizeram tudo direitinho, mas cadê a ficha de EPI? Vocês entregaram tudo, eu vi que entregou, eu fiz uma diligência na empresa, vi que entregou, mas cadê o recibo? Cadê a assinatura do funcionário no recibo? Ah, não, mas o funcionário não assinava o recibo, ele ia lá no almoxarifado, pegava sempre a hora que quer, não tem problema, pegava até mais de um para já trocar, mas nunca assinou, o recibo sumiu, enfim, a gente precisa documentar isso muito bem. Para a Covid, a gente no escritório, em alguns treinamentos que a gente está propiciando, a gente está inclusive refazendo a ficha de entrega de EPI, com declarações do funcionário, não só uma ficha. A ficha de EPI geralmente é uma tabelinha que o funcionário só coloca, né? Peguei uma luva e assina e coloca a data. Mas a gente está fazendo uma ficha de registro de EPI mais robusta, onde ele declara que recebeu, que foi instruído como usar, que foi instruído que tem que trocar de tanto em tanto tempo, que foi instruído que se estragar ele pode pegar antes. Então é importante fazer esse tipo de documento, deixar guardado, para num eventual processo você conseguir fazer essa prova de que você treinou o funcionário, que você forneceu condições seguras para ele trabalhar. É importante que a gente tenha falado para as empresas também que façam uma checagem diária dos funcionários. Então, a gente está recomendando que as empresas chequem a temperatura todos os dias, façam um checklist diário para cada funcionário, cada pessoa que entrar na empresa, coloque a temperatura que mediu e responda algumas perguntas, se teve alguns sintomas nesse período. Só nesse checklist já consegue eventualmente fazer uma triagem e filtrar alguns casos suspeitos para impedir realmente provar
para um juiz, se for necessário, que você não permitiu que ninguém trabalhasse com sintomas ou que teve contato com alguém que teve sintomas e que estava com febre. Então, esse documento é bem importante para ser que a empresa tem que ficar de olho e guardar. Dá trabalho, é chato, mas infelizmente a gente está sempre se acostumar com várias coisas aí que não são legais. A gente tem que estar usando máscara, não pode mais abraçar, brasileiro gosta, né, de ter um contato. Então a gente está vivendo aí o novo normal, que as pessoas falam, e o novo normal é isso. A gente vai ter que tomar essas medidas e efetivar essas novas rotinas aí dentro da empresa. Então, esse checklist diário ele é muito importante para esses processos trabalhistas. A gente também tem essa documentação aí, estamos enviando aí aos nossos clientes, e no treinamento, que depois daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse treinamento, é um treinamento que eu desenvolvi junto com um médico especialista em infectologista, focado na volta ao trabalho. Lá também a gente está fornecendo essa documentação aí às pessoas que fazem o curso, o treinamento. Mas outras coisas que são importantes, fazer o distanciamento social na empresa e fotografar isso. O importante no processo judicial, como o ônus é da empresa, é fazer prova. Então, o que a gente tem recomendado também? Todo dia o RH tem alguém designado para fazer registros fotográficos da empresa, com prova de data, para que possa mostrar para o juiz. Não, mas a empresa não tinha aglomeração. Olha aqui, ó, tem fotos todos os dias, o pessoal está distanciado, tem foto do refeitório com capacidade limitada, com mesa demarcada, onde um pode sentar, onde não pode. Enfim, a gente precisa fazer todo tipo de prova que a gente puder para, se for preciso, nos defender e mostrar que, olha, a gente está no meio de uma pandemia. A pessoa pode ter pego isso no supermercado, pode ter pego em casa, a gente não sabe como ela está, mas eu sei de uma coisa, aqui na minha empresa ela não pegou. Eu cumpri todas as medidas, eu propiciei o distanciamento social, eu treinei o meu funcionário, eu entreguei os EPIs necessários, eu entreguei álcool em gel, todo mundo aqui sempre usou máscara, está aqui tudo documentado, tudo bonitinho. Então, não foi aqui que ela pegou isso, seu juiz. Esse é a síntese e que a gente precisa buscar. Porque, com certeza, a gente sabe que o juiz trabalhista, na maioria dos casos, tem aquela história de ir um pouco para o lado do empregado, mas ele também entende que a gente está no meio de uma pandemia, que ele pode ter pego isso em qualquer lugar, e se a empresa comprovou que propiciou tudo isso ao funcionário, provavelmente ele realmente não deve ter pego isso na empresa. Ele pode ter pego em qualquer lugar e, na dúvida, não dá para condenar a empresa, ainda mais nesse tipo de condenação que pode, empresas pequenas, empresas do nosso setor aí de instalação, de manutenção, pequenininhas, podem eventualmente quebrar. Uma sentença dessa, às vezes, obriga ao fechamento da empresa. Então, eu acho que os juízes vão ser um pouco complacentes e entender um pouco a história, porque a gente está vivendo um momento diferente. Então, tomando essas medidas, eu acredito que a gente consiga aí, eventualmente, afastar essa possibilidade da Covid ser considerada doença profissional. Além disso, né, focando um pouco aqui na nossa área, é muito importante manter a higienização e a qualidade do ar interior nas nossas empresas. Então, deixar o PMOC em dia, trocar os filtros da forma correta, deixar a troca de ar do ambiente nos parâmetros corretos, isso também é de suma importância, e o PMOC em dia, feito por pessoas habilitadas, também é um documento a mais que pode ser usado no processo do trabalho para afastar aí essa doença ocupacional, justamente mostrando isso, que a empresa propiciou o melhor ambiente de trabalho possível para o seu funcionário. Acho que esse é o importante. Agora, chegando ao fim aqui, falar um pouco dessa importância dos treinamentos, né, para os funcionários. Por que o treinamento ele é importante? Porque praticamente todos os protocolos de reabertura, seja das prefeituras, a Prefeitura de São Paulo prevê isso, para todas as áreas, o protocolo que já foi feito de escritórios, de concessionárias, de shopping, todos os protocolos, de alguns estados também, eles têm essa previsão de treinamentos aos funcionários.
Então, dentre várias medidas que têm que ser tomadas, sempre está lá, propiciar treinamento aos funcionários. Em alguns lugares ele é opcional, em alguns lugares ele está lá enfático como obrigatório, mas o certo é que em todos os protocolos de reabertura fala-se sobre o treinamento aos funcionários. Então, é muito importante a prática desse treinamento justamente para isso, para que você prove que capacitou o funcionário para evitar aí a disseminação da doença. E nesses protocolos de reabertura, tem algumas empresas que estão fazendo esses protocolos de forma individual. Aqui em São Paulo, a maioria está fazendo de forma setorial, algumas associações de setores estão fazendo esses protocolos, e não está sendo individual. Mas quem faz isso de forma individual, como tem sido feito em algumas cidades, aqui em São Paulo é possível também. Se a sua empresa foi lá na prefeitura, não, eu quero reabrir, vamos assinar aqui o protocolo. Esse protocolo ele faz lei entre as partes. E lá você está se comprometendo a cumprir tudo que o protocolo diz. Então, se lá está falando que você tem que fazer treinamento, você não fez o treinamento e um funcionário seu ficou doente, fatalmente também aqui o processo trabalhista vai ser procedente, porque de cara o funcionário já vai provar que você não cumpriu o protocolo de reabertura. Ou seja, você não propiciou a segurança necessária e não cumpriu o que a própria prefeitura e os órgãos determinaram para a sua reabertura. Ou seja, a sua reabertura está errada e você, eventualmente, fatalmente, vai ser, sim, considerado culpado aí se um funcionário acabar pegando essa doença. E a importância desses treinamentos nos processos judiciais, porque ele vai ser uma prova cabal também de que você treinou e que propiciou essa segurança ao funcionário. Eu acho que são os documentos mais importantes nesse pedido para tentar afastar a Covid, são a ficha de EPI, demonstrando que você entregou todos os EPIs necessários e no tempo necessário, na periodicidade necessária e quantidade necessária para os funcionários, o checklist de sintomas, que prova que você tinha um controle, estava no controle da situação das pessoas que entram, dos funcionários que entraram na sua empresa, já fazendo uma triagem e afastando eventuais casos suspeitos, o treinamento aos funcionários, que é de suma importância, e a questão do PMOC em dia também é bem importante, por causa dessa questão da troca de ar, da qualidade do ar no interior. Então, são documentos que são muito importantes da empresa estar com isso em dia, para qualquer pedido desse, você fala, não, eu fiz a minha parte. Agora, se você não tem tem só um, não fez o outro, sempre vai ter aquele resquício, poxa, você poderia ter feito mais, né? Se você tivesse feito a qualidade, vem uma perícia, aí vem um perito, você pega um perito um pouco mais chato no processo judicial, aí ele pede o documento, opa, você fez o treinamento? Não, não fiz. Ah, tá bom. Você fez a ficha de EPI? Não, eu fiz, a ficha de EPI está aqui. Você fez o PMOC está em dia, aí você fala que não fez. Ele vai lá e quer olhar os dutos, os seus sistemas de ar-condicionado, aí vai tirar fotos, lá está tudo sujo. Aí o juiz vai pegar e falar, poxa, essa empresa não tinha condição nenhuma de abrir, provavelmente deve ter pego aí mesmo, alguém pegou e espalhou, sobretudo se tiver mais de um caso na empresa, aí vão falar, nossa, realmente, foi lá dentro, estava tudo ruim. Então, é bem importante que as empresas fiquem de olho nisso, propiciem condições seguras aí aos seus empregados e busquem se adequar para essa reabertura. É certo que está todo mundo querendo voltar a trabalhar, todo mundo querendo e precisando voltar a trabalhar, mas a gente precisa voltar realmente com segurança, como eu falei, seja por questão humanitária, para a gente não colocar nossos funcionários em risco, e seja por questões de risco e financeiro mesmo, porque a gente vai ter problema se eventualmente alguém pegar e conseguir provar que foi na empresa ou no trabalho. Sobre esse treinamento, como eu adiantei, a gente preparou um treinamento que está sendo feito em parceria com a Brava, ele já está disponível, as inscrições, quem tiver interesse pode procurar lá o pessoal da área de cursos, a Samira, o Thales, eles têm maiores informações sobre isso. Ele é um treinamento focado para esse retorno ao trabalho. Ele tem 2 módulos, um módulo é focado para o empregador, que a gente recomenda que seja feito para os donos de empresa, para os gestores de RH, porque esse módulo é um módulo comigo,
ele é basicamente mais jurídico, e eu vou falar de forma mais aprofundada tudo isso que eu passei aqui, as formas de evitar um processo trabalhista. Então, o que você deve fazer, sinalizações que você deve colocar na empresa, a gente envia depois, junto com o certificado do curso, algumas orientações de sinalização, modelos de placa que tem que ser colocados na empresa, placas de higienize, se lembre de colocar a máscara, esse tipo de coisa. A gente manda todos esses documentos que eu falei, a gente desenvolveu modelos e faz parte do curso, então com o certificado também vai receber esses documentos, o checklist diário de sintomas, a ficha de EPI, o treinamento, uma declaração do funcionário que fez o treinamento, que sanou todas as dúvidas e etc., que ele vai assinar antes de tirar o certificado dele. Então, ele vai ter esse documento, é um documento a mais também, de que ele não ficou com dúvidas, que ele sanou todas as dúvidas no treinamento. Então, esse é um módulo focado para o empregador. E tem também um módulo focado no empregado, que aí sim é o treinamento, onde eu participo de forma secundária, e ele é tocado por um médico, que é o Dr. Daniel Habib, e ele explica tudo que o funcionário deve fazer para ficar seguro no local de trabalho. Não só no local de trabalho, ele fala sobre como se comportar também em elevadores, na hora do almoço, no caminho para o trabalho, ele explica como usar a máscara, como colocar a máscara de forma correta, higienização de mãos, o distanciamento que tem que ser feito, enfim, é um treinamento mesmo focado ao funcionário, visando aí essa segurança dele no retorno. E ao final, os funcionários que fazem esse treinamento recebem um certificado, chancelado pela Abrava, de que recebeu esse treinamento, e esse certificado também é enviado uma cópia para a empresa, né, para que ela fique com isso, e caso seja suscitado um processo, ela apresente isso. Não, eu treinei o meu funcionário, é um treinamento sério, tem todo o cronograma do treinamento junto com o certificado. Então, é um treinamento aí que foi desenvolvido pelo Dr. Daniel Habib, em parceria comigo, e já está disponível aí no mercado. Quem tiver interesse, é só procurar a área de cursos da Abrava. E, basicamente, é isso. Com isso, eu chego aqui ao fim da minha explanação. Passei 1 minuto do tempo que vocês tinham falado, mas agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço o convite aí do Arnaldo. Saiba que sempre que precisar, pode contar, estarei aqui em outras ocasiões. Quem tiver alguma dúvida, o meu e-mail acho que está sendo compartilhado aí, é o thiago@rosental.com.br, pode me encaminhar, ou encaminha também para o Arnaldo, e ele me encaminha, a gente responde. E, mais uma vez, muito obrigado. E agora vamos abrir aí para um bate-papo, resposta de dúvidas e etc. Legal. Legal. Olha, doutor Tiago, espetacular a sua apresentação, foi muito enriquecedora, informações que eu, da minha parte, eu considero informações cruciais para justamente evitarmos elidirmos, né, esse tipo de problema que se apresenta dessa forma, com problemas trabalhistas e de toda sorte, né? Principalmente nessa parte que você nos falou sobre o aspecto dos eventuais processos judiciais, até por danos morais, não apenas o trabalhista, como algum outro desdobramento para aquele empresário que eventualmente possa negligenciar alguma fase desse retorno, dessa reabertura da economia. Então, são informações muito importantes. Eu já queria avisar a nossa audiência que essa apresentação, logicamente, ela foi gravada, ela vai ser disponibilizada em breve, nós vamos fazer pequenas edições e vai ficar no nosso site aí do YouTube, né, no nosso canal do YouTube, para, eventualmente, as pessoas revisarem e tomarem ciência das informações passadas. Antes de abrir aqui para... Tem doutor Tiago, temos milhares de perguntas aqui, você nem te conta. E cada pergunta muito boa aqui, viu? Muito boa. Antes de darmos prosseguimento, eu tenho só uns recadinhos aqui, deixa eu fazer o meu merchan da Academia do Ar, né? Avisando aos amigos que estão aí, e que, por favor, se puderem me ajudar a compartilhar essas informações. Nós estamos com o curso do PMOC
já, inclusive, revisado. Nós migramos de plataforma, agora em associação com a PSMI, que é uma empresa especializadíssima no tocante a mídias digitais. O curso do PMOC ele está revisado, agora com uma provinha, damos até um upgrade para o nosso curso do PMOC, tem informações relevantes, você aprende como preencher a planilha, eu preencho junto com você, está à disposição, nós estamos lançando uma nova turma. Para se inscrever é simples, é só entrar no nosso site, www.academiadoar360.com.br. O Libório vai colocar nosso link, aliás, já colocou, está aí no chat, né? E nós estamos também para colocar já para as próximas semanas, semana que vem ou na outra, temos também já um curso importantíssimo nesse momento de Covid, que é o curso de renovação de ar, como calcular, o que fazer, quais são as soluções, a filtragem, como lidar com mini split num ambiente que não tem renovação de ar. Meu Deus, eu estou pego, vão me prender? Calma, meu amigo, calma que a brava, nós aqui da Academia do Ar 360, nós temos a melhor solução para você, nós vamos te orientar. Esse curso ele também já está na fase de edição, deve ser lançado muito em breve. A PSMI está fazendo uma edição assim magistral, e também o curso de ar-condicionado básico para os iniciantes também vai estar disponível nas próximas semanas. Tudo isso com a comunidade, né? Nós estamos nesse período de Covid, nós estamos com preços realmente especiais e com desconto ainda maior para grandes grupos, né? Então, você tem uma empresa que quer treinar todo mundo, a gente também está nessa daí, porque, como o Tiago falou, nós acreditamos na difusão do conhecimento. É importantíssimo que nós estejamos cientes das nossas atribuições, das nossas obrigações perante o mercado, perante os nossos clientes, e que, principalmente, evitemos uma eventual demanda desonesta ou uma demanda leviana, como já tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, litigância de má-fé. Vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para o doutor. Bom, nós ainda temos 15 minutos, acho que não vai dar tempo de todas as perguntas, mas vamos lá. Vou começar fazendo aqui. Bom, primeiramente, né, o pessoal que participou aí do nosso chat, que nos prestigiou, meu mais cordial boa noite, muito obrigado pela participação. Temos aqui, olha, uma pergunta do meu amigo Elias Araújo: quais seriam as provas ou as evidências que a empresa tem que apresentar para não assumir esse ônus? Como brilhantemente o doutor Tiago já nos falou durante a sua exposição, então ele está perguntando aqui os documentos. Então, a empresa deveria concentrar esses documentos de que maneira? Se você quiser fazer um comentário rápido, você já explicou, mas só para responder o Elias, que é nosso truta. Elias, obrigado pela pergunta. Eu acredito que já tenha respondido mesmo durante a apresentação, mas repassando. Os documentos importantes, como eu disse, são comprovante do treinamento ao funcionário, pode ser mais de qualquer comprovante de treinamentos dados ao funcionário, ficha de entrega de EPIs, sobretudo os EPIs focados ao Covid, né, máscara, protetor facial, álcool em gel, comprovantes que implementou distanciamento social na empresa, então documentos que você fez de suspensão de contrato, redução de jornada, tudo que você fez nesse período para propiciar um distanciamento social e diminuição de fluxo de pessoas na empresa é importante. Documento do PMOC em dia, documento de manutenção em sistema de ar-condicionado, de qualidade do ar, toda essa documentação ela é importante para ser levado ao judiciário e provar que, eventualmente, você tornou aí o ambiente de trabalho seguro para o funcionário. Perfeito, muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui do Josevan. A empresa deverá emitir CAT para empregado com Covid? Olha, eu não recomendo, porque o CAT ele é para acidente de trabalho, a não ser que o cara realmente pegou dentro da empresa, que você sabe que ele pegou dentro da empresa, mas do contrário, não tem que emitir CAT. Perfeito, isso daí é difícil, né? A Gilmara
Gilmara de Oliveira, e no caso de profissional autônomo? Provavelmente ela está se referindo a terceirizados que adentram aquela empresa, né? Sim, ela pode estar se referindo aos terceirizados que adentrem a empresa, ou ela pode estar se referindo a empresas que contratam realmente autônomos, né? Que é uma outra tipo de contratação. No caso de um terceirizado, se ficar provado que ele pegou na sua empresa, provavelmente ele vai processar o empregador dele, porque ele está em horário de trabalho. Então, ele vai ter essa possibilidade e deve colocar a sua empresa como segunda reclamada, porque era a tomadora dos serviços e foi aí que eventualmente pegou a doença. Agora, com relação ao autônomo, o autônomo, ele tem que entender, a gente tem que entender se ele realmente é um autônomo, se ele não é. Se ele é um autônomo, em tese, não vai ter processo trabalhista, porque ele é um autônomo. Agora, se ele é aquele trabalhador que é um CLT disfarçado de autônomo, ele vai pedir uma ação revertendo essa questão de ser autônomo, pedindo o vínculo trabalhista e mais o reconhecimento da Covid. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com todo mundo. Por isso que eu falei na minha explanação de que você tem que testar, fazer o checklist diário para todo mundo que entra na empresa, não só para os seus funcionários CLT, porque eventualmente depois você pode também ter esse tipo de surpresa. Você, putz, esse cara é autônomo, além de estar pedindo o vínculo, também está pedindo a questão da Covid e fica um processo maior ainda, né? Então, não é ruim você entregar esse tipo de EPIs para um autônomo, até porque a gente está nessa situação de Covid, de pandemia, né? Então, está todo mundo disponibilizando álcool em gel em tudo que é ambiente, tem gente que tem empresa que está disponibilizando máscara para todo mundo que entra. Então, você pode, sim, tomar todas essas medidas mesmo para o autônomo, para evitar um processo dele, querendo o vínculo trabalhista e a Covid. Não tem problema nenhum você se prevenir do autônomo também. Perfeito. Isso vale para todas as figuras, né? Para o autônomo, para o estagiário, para o trainee, para qualquer pessoa. Não é só para o CLT. CLT a gente já tem o risco direto, mas eventualmente essas outras figuras também podem vir num processo de reconhecimento de vínculo e a Covid como doença profissional. Perfeito. O João Frois, nosso grande amigo João Frois, está perguntando aqui qual o impacto se houver um acionamento jurídico para os empreendimentos e imóveis, podendo ser acionados como coautores de processo. Provavelmente ele se refere aos administradores de empreendimentos, né, os gerentes de facilities. Na verdade, o que pode acontecer é mais ou menos a mesma coisa do terceirizado. A pessoa vai entrar com uma ação sempre contra o seu empregador, e se você tem um contrato de trabalho, se você presta serviço dentro de algum lugar, você eventualmente pode pegar e arrolar essa pessoa também no processo. Eu acho muito difícil, no processo trabalhista, você ter algum problema se você não tem nenhum vínculo com a empresa dessa pessoa. Por exemplo, eu vou ao shopping, eu, Thiago, pego e estou indo no shopping, eu pego uma Covid lá. Não tem como eu fazer um processo trabalhista contra alguém do shopping. Eventualmente, se eu ficar provado que eu peguei naquele shopping mesmo, eu posso entrar com processo civil contra eles. Porque eu peguei essa doença lá dentro do shopping. Eu fui num prédio e peguei ali na recepção daquele prédio, eu peguei essa doença. Eu fui numa reunião num cliente e ficou provado que eu peguei isso lá no elevador daquele prédio. Eventualmente, eu posso entrar com uma ação civil contra ele, mas aí já não foge um pouco aí do escopo trabalhista. Perfeito. O Adriano Hilário fala assim, tem um contrato com uma empresa, esse é mais um desabafo do nosso colega, uma empresa dentro do PMOC, preciso realizar uma análise do ar, mas falei com a empresa e não me deram a mínima. É um desabafo do nosso amigo. Né? Pois é, Hilário, tem dia que de noite é difícil, né? Como eu costumo dizer. Tem uma outra pergunta do Elias. Se o prestador estiver num contrato onde o cliente não toma os devidos cuidados, como proceder caso o prestador adquira o Covid? É o que você acabou de responder, né? Se não tem um vínculo empregatício, você está prestando um serviço de instalação, você pode processá-lo num processo civil, né? Mas dificilmente numa relação de trabalho. Sim, e eventualmente, nesse caso,
pode, é que assim, não vai ser interessante para você, empresa, né? Mas se você está, por exemplo, numa obra e o seu cliente não propicia essa segurança ao seu funcionário, talvez seria caso de rescisão do seu contrato, de você não mandar funcionário para lá, mas ele tem que ver se você vai querer fazer isso, né? Exatamente. Mas certamente, se ele não dá as condições de trabalho, no contrato deve ter alguma cláusula que te dá a possibilidade de rescindir o contrato com ele, talvez cobrar alguma multa dele. Questão de segurança, né? Possibilidade, sim. Perfeito. Josevan perguntando, o empregado pega Covid por 10 dias. Faz sentido algum pedido, principalmente de insalubridade? Olha, insalubridade, ela não tem relação com a Covid, né? O que acontece é alguns funcionários, por exemplo, de hospital, às vezes tem alguém que faz manutenção em hospital, lá tem o risco de agente biológico, mas qualquer agente biológico, não só a Covid. Então, a Covid é um agente biológico, mas não quer dizer que você vai ter esse agente em qualquer lugar. Risco biológico geralmente é em laboratórios, hospitais, essas coisas, senão todo mundo vai pedir insalubridade em qualquer lugar, né? Aquele negócio, acabou a insalubridade, assim como o dano moral, ficou um pouco marginalizada, né? Hoje em dia todo mundo que mexe com qualquer tipo de produto de limpeza, às vezes até de uso doméstico, pede insalubridade, como se estivesse trabalhando com produto químico pesado, não diluído ainda, enfim. Mas eu não vejo essa relação direta com insalubridade e Covid. Acho que uma coisa é uma coisa, outra é outra. Tem sim, como eu falei, nos hospitais, laboratórios, o risco biológico, aí lá sim tem insalubridade por agente biológico, mas ela é para qualquer coisa, não só para o Covid, né? Covid é um detalhe nesse caso, não é? Tem coisa até muito pior, né? Sim, com certeza, tem outras coisas mais perigosas. Pois é, como diria um amigo meu, né? É um plus a mais. É um plus a mais. É isso aí. Temos aqui mais uma pergunta do nosso amigo Josevan sobre a litigância de má-fé. Como ela pode funcionar neste caso? Se os magistrados não aplicam litigância de má-fé, vamos retornar ao tempo antes da reforma trabalhista, em que o empregado reclamava de tudo, exigia seus direitos sem risco algum? Na verdade, o que vai acontecer aqui é no caso a caso, né? Se eventualmente ficar provado que o funcionário está litigando de má-fé, que realmente não pegou isso daí na empresa e está pedindo de forma errada, ele pode sim ser condenado à litigância de má-fé. A gente está tendo bastante condenações de litigância de má-fé após a reforma trabalhista, né? Lá no escritório mesmo a gente já teve vários casos, algumas condenações até consideráveis aí de um funcionário está pedindo, fez verdadeiras fortunas e saiu devendo 100 mil, 50 mil, 60 mil. Então, assim, vai tudo depender do caso a caso. Outra coisa que é bem importante é fazer um trabalho de monitoramento, se possível, da vida social da pessoa, já se precavendo sobre isso também. Tem que fazer um serviço de inteligência dentro da empresa. Então, dar uma monitorada em redes sociais, fazer alguns prints, o cara tava lá, postou que tava numa festinha, não tá ninguém de máscara lá, justamente para já provar que, eventualmente, você já tem as suas provas de que na empresa estava fazendo tudo certo. Você ainda tem provas de que o funcionário fora dali estava fazendo tudo errado. Então, tudo isso é legal para ser levado ao judiciário e, eventualmente, conseguir aí essa condenação em litigância de má-fé também. Principalmente se esse funcionário se servia de transporte público, não é, doutor? O cara vem no ônibus lotado, vem no metrô lotado e vai dizer você que fornece álcool gel, borrifa todo mundo com água sanitária, estraga a roupa do cara, e ele vai alegar que adquiriu eventualmente uma contaminação na sua empresa. Você acha que o próprio fato de que esse funcionário, através do demonstrativo do Vale Transporte, isso possa servir até como uma contraprova para a alegação de que ele pode ter adquirido a moléstia em algum meio de transporte? É um plus a mais, né, Parra? Você pode alegar, mas a gente tem que lembrar também que no trajeto ao trabalho, eventual acidente de trabalho é considerado um acidente de trabalho também. Então, se o cara tá indo aqui bem de carro, lembrado, hein? Tá indo da casa dele para o trabalho e sofre um acidente, é considerado um acidente do trabalho. Embora não tenha mais as horas extras de deslocamento pós-reforma trabalhista, eventuais acidentes do trabalho ainda são considerados.
Então, nesse caso, pode não ser uma prova, o cara pode falar, não, mas ali ele estava indo para o trabalho, pode ser doença do trabalho, sim. Então, não sei se é uma prova, no caso concreto, é importante analisar e pensar se vale a pena usar isso ou não, para não ter esse tipo de questionamento. E até porque o próprio uso do transporte coletivo, desde que você se cuide também, no treinamento que a gente está fazendo aí pela Bravo, inclusive o Dr. Habib explica isso, dependendo do jeito que você usa a máscara, do tipo de máscara, de como você se porta, também lide bastante o risco no transporte público. O pessoal pega isso mais em casa, na bagunça mesmo. Tem muita gente que está fazendo, não faz isolamento social de forma correta. A gente vê notícias aí, olha alguns vídeos do pessoal fazendo festas no final do dia, festinhas em final de semana, o pessoal em boteco, principalmente um pouco mais na periferia, a gente sabe o que acontece. E tem gente que não faz porque nem pode mesmo, tem gente que mora, a gente não está falando, todo mundo, infelizmente, não tem a situação social que a gente tem. Então tem gente que mora em casinhas pequenas, no quintal, com 6, 7, 8, 10 casas, esses caras, infelizmente, não conseguem mesmo fazer o isolamento social. Então, tudo isso tem que ser avaliado. A realidade brasileira, né? Ponderado também num processo. Se você conseguir mapear esse entorno social, essa vida social do seu empregado, é bem importante, que isso tudo mostra e começa a afastar que, eventualmente, ele pegou isso fora, não aí. Muito bem explanado. Eu gostaria de comentar também, e se o doutor puder complementar depois, queria fazer um comentário específico do PMOC, e a sua importância vital para a empresa, se ela tiver ambientes climatizados, né, e ocupados por uma população laboral, por trabalhadores, sejam eles quais forem. O PMOC se mostra extremamente importante neste cenário de pandemia, porque ele é uma demonstração, é uma evidência do respeito daquele empresário, daquela empresa, dos administradores daquela edificação, é um respeito para com os funcionários que adentram esses ambientes climatizados durante o seu período de trabalho. Em contrapartida, a não existência, a não observação, a não coleta de evidências de que o PMOC esteja sendo cumprido à risca, pode levar a uma interpretação rápida pelo juiz de que existiu, em algum ponto, algum tipo de negligência, porque a falta do PMOC para ambientes públicos e coletivos já por si configura uma infração sanitária, punível nas esferas municipais, estaduais ou federais, dependendo do tipo do estabelecimento. Então, esta infração sanitária, por si só, já pode, inclusive, servir como uma prova de falta de protocolo perante aquela população laboral. E o detalhe ainda do PMOC é a sua responsabilidade técnica. Não podemos nos esquecer que estamos falando aqui de contaminações microbiológicas. O profissional devidamente habilitado para assinar o PMOC, ele tem que ter as atribuições que lhe permitam tomar decisões face a contaminações microbiológicas. Isso é importante e pode uma eventual contenda, uma eventual demanda trabalhista onde não se observe esse quesito, o juiz também pode interpretar como nulidade do PMOC, caso o profissional não seja legalmente habilitado para tal. Queria seus comentários, doutor. Não, com certeza, pá, é bem isso que você falou. O PMOC, ele por si só já é obrigatório, né, tem que fazer, se não fizer, é sim uma infração sanitária, e ao cometer uma infração sanitária, você está assumindo os riscos. Então, no mínimo, o juiz vai entender isso. Se você não fez o que você devia fazer, no mínimo, você assumiu o risco. Então, já mostra que você não propiciou um correto ambiente aí ao seu funcionário. Então, com certeza, é sim um documento muito importante, tem que estar em dia, já tinha que estar, sempre teve que estar, desde a entrada em vigor aí da legislação que instituiu, mas agora mais do que nunca. E, sobretudo, lembrando que, ainda que você deixe de entregar os EPIs para os seus funcionários, ainda que você não faça o treinamento, tudo bem, o seu funcionário, você vai estar prejudicando ali os seus funcionários, alguns setores da empresa. Agora, se você não faz a manutenção correta do ar-condicionado, você está prejudicando todo mundo, inclusive você.
Então, se você é o dono da fábrica e está lá frequentando a fábrica ainda, a empresa, e você está negligenciando o PMOC, você está colocando até você mesmo em risco. Então, o PMOC, como eu falei, além de tudo, é humanitário, é para proteger todo mundo, para proteger os funcionários, para se proteger, você como dono também, senão você está aumentando o seu risco de eventualmente pegar, e para ter essa proteção trabalhista, porque a qualidade do ar, se for um ar-condicionado sistema central, você vai estar contaminando tudo e transferindo isso para tudo que é lugar da fábrica. Então, é bem importante estar com tudo isso aí em dia. Perfeito. Bom, estamos esgotando o nosso tempo da nossa live. Olha, exatamente 20 horas, para não cansar a nossa audiência, né? Eu gostaria de agradecer em nome da Brava, em nome da Academia do Ar 360, queria agradecer o nosso prestigiado amigo, doutor Tiago Giovanni Rodrigues. Gostaria também de mandar o meu grande, forte e caloroso abraço a todos os que nos prestigiaram. Queria, mais uma vez, incentivar o pessoal a se especializar nesse tema do PMOC. Vai ser muito importante, precisamos ter uma força de trabalho muito forte para podermos prestar os serviços relevantes para a saúde da população brasileira. Nosso curso do PMOC, esqueci de falar, ele confere a você uma capacitação formal com a chancela tanto da Brava quanto do CREA de São Paulo, e te dá uma capacitação para trabalhar nos diversos níveis, para técnico, tecnólogo, engenheiro, permite que você tenha essa capacitação de acordo com as leis. Assim, minhas considerações finais, eu mando um forte abraço a todos. Gostaria que o doutor Tiago também desse suas considerações finais e que fiquem todos com Deus. Bom, Arnaldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a toda a nossa audiência por estar aqui nessa noite de terça-feira, perdendo um pouquinho do seu tempo para aprender um pouquinho com a gente e debater esse assunto aí que é importante. Agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição, sempre que precisar, tiver temas relevantes aí no direito empresarial do trabalho, conte conosco para uma eventual nova live, parcerias, palestras, quando isso aqui acabar e tivermos novamente possibilidade de encontros presenciais, contem sempre comigo. Também gostaria de convidar todo mundo a conhecer o treinamento aí da Brava, que está sendo ministrado pelo Dr. Habib, médico infectologista, e por mim. Também é um treinamento muito importante, a gente já conversou sobre ele aqui, já estão com as inscrições abertas, procurem lá a parte de cursos da Brava. E, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana. Muito obrigado, até a próxima, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.